Estão aqui presentes no estúdio da Rádio Rocha Pinto. Temos aqui Josué Maliano e o nosso querido Osvaldo José. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Queria aqui fazer uma correção, é Josué Mariano. Josué, ok. Exato. Boa noite, sim. Nosso querido Osvaldo, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui convosco, partilhar conhecimentos. Sou Osvaldo José, sou estudante universitário e estamos aqui na Rádio Rocha Pinto para dar o nosso contributo naquilo que é um tema que nos dias de hoje tem causado muita confusão na esfera social angolana. Isso mesmo. Nós aqui agradecemos a vossa presença, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então, nosso querido ouvinte, fique ligado que esta é a Rádio Rocha Pinto. Participe, ligue para nós, o nosso número é 975 32 61 11 ou ainda o 952 05 60 31. Ligue para nós, manda a sua mensagem para dar aqui também o seu parecer, o seu contributo sobre este tema muito, mas muito pertinente. Afinal, o que é a formação acadêmica? O que é visão? Como obter a formação acadêmica e como obter a visão? Vamos começar com o nosso querido Josué Maliano. Exato, muito obrigado pela palavra. Olha, na verdade, quando estamos a nos referir sobre formação acadêmica e visão, de um modo geral, nós precisamos compreender que quando estamos a falar desses dois caminhos como um ponto estratégico para poder alcançar o sucesso financeiro, nós estamos a falar sobre algo que é muito relativo. Por quê? Porque existem pessoas que muitas das vezes usaram meios totalmente diferentes para poder alcançar os seus objetivos. Isso. Porque quando estamos a falar, por exemplo, de formação e visão, nós estamos a falar de coisas totalmente diferentes. E muitas das vezes esses dois caminhos podem nos levar a determinadas coisas. Mas nós precisamos compreender primeiro que estes dois caminhos estão relacionados com o propósito de vida que cada um tem. Porque muitos, em função do propósito de vida que cada um carrega, foram levados a compreender que não precisa passar num processo de formação para poder alcançar ou realizar os seus objetivos. E outros, por conta da falta de condições financeiras, decidiram entrar para o mercado de negócio, fizeram o seu negócio e conseguiram ter alguma coisa em função da visão que eles aplicaram naquilo. Então, isso acaba sendo um pouco relativo. E por outra, do ponto de vista econômico, nós sabemos que o país em que nós nos encontramos, ou seja, nesse presente momento, as condições estão cada vez mais precárias e não há condições suficientes, às vezes, para algumas pessoas para poder ingressar à faculdade ou ao ensino médio e conseguir ter a sua formação. E a esses, é claro, terão simplesmente a opção de desenvolver ou trabalhar na sua visão a fim de investir em alguma coisa e conseguirem realizar os seus objetivos. Muito obrigada aqui, esclarecimento do nosso Josué Maliano. Vamos agora no nosso querido Osvaldo José. Osvaldo José, passa-nos aqui a sua contribuição. O que será então formação acadêmica e o que será a visão? Bem, muito obrigado pela oportunidade que me foi concedida. Primeiramente, quando nós estamos a nos referir ou estamos a falar de formação acadêmica, estamos a nos referir a um tipo de educação que é realizada de forma sistemática. Isso em instituições de ensino, escola. Todo aquele tipo de formação, que é processada num sistema, numa escola, numa outra instituição de ensino, consideramos ela como formação acadêmica. Mas esta formação acadêmica, hoje, nos dias de hoje, ela tem sofrido muitas mudanças, e por conta também
e tem sofrido muitos ataques também. Queria dizer isso. Tem sofrido muitos ataques por conta daqueles que pregam ou levantam a bandeira da visão como o único meio para se desenvolver ou atingir o sucesso. Mas a visão, certo dicionário, alguns dicionários definem visão como a capacidade de perceber aquilo que está a se ver, a capacidade de interpretar aquilo que está à nossa volta. Ou seja, ver aquilo que está à nossa volta, não só com olhos, mas também com o cérebro. Então, até certo ponto, esta mesma visão precisa de uma base de ensino para poder dar conta daquilo que está à nossa volta. Okay. Ainda bem que nós estamos a retratar desse tema, porque acredito que o meu colega de painel, a Teresa e os homens daqui da área técnica tiveram conhecimento de uma situação da nomeação de uma personalidade artística para um cargo público que trouxe repercussões negativas por parte das pessoas, né? Não sei se me permitem falar este assunto com mais detalhes, se estaria a fazer publicidade. Está à vontade. Tá bom. Eu estou a falar do caso particular do cantor famoso Pai Diesel. Há alguns dias para cá nós nos apercebemos de que ele foi nomeado para o cargo de diretor da cultura e turismo para o município de Calombo, na província, na nova província, né? A nova província Icolibengo. E aquela nomeação, pelo que se vê nas redes sociais, pelo que se fala também nos táxis e em outros meios de transportes públicos, não caiu nada bem por parte da sociedade angolana. Por quê? Porque apesar de o Pai Diesel ter uma carreira cheia de sucesso, ter um perfil artístico recheado, né? Ser alguém de grande renome na música, na arte em geral, ainda assim as pessoas entenderam que ele não reúne os requisitos necessários e suficientes para exercer o cargo que ele agora, né, vai exercer. E muitas das pessoas estão a dizer mais uma vez, levantar a bandeira da visão, olha, é ter visão, é link. Por causa da visão, ele atingiu a meta ou o objetivo que ela atingiu. Mas este assunto, se calhar, vamos desenvolver mais. Temos muito tempo para falar sobre isto, desculpa. Okay. E também vou dar a oportunidade ou a palavra ao meu colega Mário para dar o seu contributo em volta disto. Mariano, desculpa. Exato. Não muito fora daquilo que o meu camarada aqui havia definido, né? Nós precisamos compreender que visão, ela é a capacidade desenvolvida para poder enxergar as coisas de uma forma muito ampla. Ok. E a formação é o processo de treinamento ou capacitação que o indivíduo pode passar. Nós precisamos entender que, tal como o Amado aqui estava aqui a referir sobre a nomeação do Pai Diesel, pronto, né? Por intermédio da visão nós conseguimos chegar muito mais além. Mas nós precisamos ter em conta que existem lugares que é o título que nós carregamos que vai nos dar acesso àquele lugar. Porque o grau acadêmico fala alguma coisa. Por mais visão que você tenha, por mais intelectualidade, por mais gênio que tu sejas, existem portas que só vão ser abertas com um certo nível acadêmico. E por isso é que eu estava aqui a me basear sobre a relatividade. Acaba sendo relativo em função do propósito que cada um carrega. Acaba sendo um pouco relativo de acordo com isso. Porque há pessoas
que vieram de uma família que, tal como já estava me referindo, não tem tantas condições para poder pagar as escolas. E em função dessas mesmas condições, eles foram desenvolvendo a sua visão, fizeram um negócio e conseguiram ter um sucesso financeiro. E existem pessoas que tiveram essa possibilidade e conseguiram um certo grau acadêmico que lhes permitiu entrar numa determinada empresa e estabilizar a sua vida. Quer dizer, isso automaticamente, ou geral, de uma forma geral, isso acaba sendo um pouco relativo. Não estou a discordar com o meu colega de painel, ele não deixa de ter razão, mas eu preciso que as pessoas por si só precisam olhar as coisas nessa perspectiva. Perspectiva. Então eu penso que formação e visão são essas duas coisas. Para argumentar. Na verdade, o ponto aqui em que nós, se calhar o problema que nos traz aqui, é pelo facto das pessoas levantar a bandeira da visão como o meio, né? O meio mais certo para se atingir o sucesso. Isso. E já ouvimos essa frase, visão vence o diploma. Mas eu, como acadêmico, desconstruo essa ideia que, na verdade, a visão deve aliar-se à formação acadêmica. A visão por si só não vence o diploma, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque as pessoas que estão a perpetuar essa ideia estão até certo ponto desmerecer aquelas pessoas que vão ou que seguem o percurso acadêmico ou a carreira acadêmica como o meio de atingir os seus objetivos, né? E além disso, perpetuando essa ideia, causa um outro problema que nós estamos a ver aqui na nossa sociedade atualmente, o abandono escolar. Isso até certo ponto desmotiva, porque estudar é um desafio, né? É um desafio. Todos os dias que vamos para a escola aprendemos uma coisa nova, enfrentamos dificuldades, e aquelas pessoas de mente fracas, de personalidades fracas, ouvindo da parte de muitas pessoas, até figuras públicas, pessoas essas que temos como modelo, dizendo que visão vence diploma, até certo ponto faz com que essas pessoas, né, ficam a questionar aquilo que é a importância da formação acadêmica nas suas vidas. Mas que não deveria ser assim, porque a escola já existe há muito tempo. A escola existe há 384 anos antes de Cristo. E a escola sempre foi, na verdade, a instituição que contribuiu bastante para o desenvolvimento das sociedades. Se nós voltarmos um pouco no passado, nós vamos ver que aquelas pessoas que deram o seu contributo nos mais variados campos, né, do saber, no desenvolvimento do mundo em si, na vertente tecnológica e não só, científica, tiveram que passar por uma escola para nós termos esse computador que temos hoje, para nós termos toda a tecnologia que nós estamos a utilizar hoje e agora. Pessoas passaram por uma escola, formaram-se, entenderam como é que esses processos funcionam, e o resultado está aqui. Então, negar, na verdade, a importância da escola pela visão na verdade, é um suicídio. E mais também, Teresa, eu queria dizer algo. Essa questão da visão vence diploma, segundo as minhas análises e aquilo que eu venho acompanhando, melhor dizer, essa palavra ganhou, né, mais poder só após a declaração da crise. Isso no final de 2014. Por quê? Porque depois da crise, né, a população angolana perdeu o poder de compra. E em virtude disso, as famílias começaram a procurar alternativas para
a aumentar os seus rendimentos, né? Então, viram que os salários já não era possível, já não era suficiente para arcar com os custos de casa, né? Água, comida, energia. Daí então pensaram em diversificar as fontes de rendas. Aí surge o empreendedorismo em alta, né? A fase do empreendedorismo surge naquela fase. Só após 2014, com esse, né, com o poder do empreendedorismo, várias pessoas a empreenderem em diversos setores, ficaram aí a dizer que visão é mais importante que diploma. Por quê? Porque as pessoas, em virtude dos seus empreendimentos, começaram a crescer financeiramente e muitas delas não viram necessidade de continuarem a estudar. Ok. Então, mas será que os benefícios que a escola pode nos trazer cinge-se apenas no crescimento financeiro? Será? Teremos mais tempo, vamos falar sobre isso. Será que isso deve-se ao fato das pessoas com diploma às vezes não conseguirem o emprego, ou seja, o objetivo alcançado, e as pessoas que têm visão, né, as supostas pessoas com visão, conseguirem alcançar o objetivo, sendo que seria o contrário, as pessoas idealizaram que são as pessoas com formação acadêmica que devem ter um bom emprego. Mas na nossa situação atual tem acontecido o contrário. Certo. São as pessoas com visão que têm arranjado um bom emprego. Deve-se ao fato desta comparação? Exato. Na verdade, Teresa, eu digo que normalmente, tal como nós costumamos a enfrentar no país em que nós nos encontramos, sim, nem todo mundo acaba tendo visão. Principalmente as pessoas que estão no processo acadêmico. Isso. Nem toda pessoa que tem uma formação tem visão, mas na maior parte das vezes a formação por si só, ela desenvolve a visão dentro da pessoa. Okay. Tal como acontece também para os que têm visão, nem todo mundo tem informação. Por conta daquilo que o nosso amado aqui havia dito, depois da crise todo mundo decidiu criar um negócio como um rendimento extra para poder suprir as suas necessidades. E pronto, foram descartando a formação e colocaram mais foco naquilo que são os seus negócios para poder desenvolver ou estabilizar a sua vida financeiramente. Isso. E pronto, né? Nem todo mundo que tem visão, porque nós estamos assim a discriminar a formação e estamos a deixar de lado o aprendizado. Isso. Por conta da visão que todos nós costumamos a falar, no sentido de fazer dinheiro, de proporcionar uma vida melhor para as nossas vidas, né? E muitas dessas pessoas às vezes não têm uma formação. Não têm uma formação. Por quê? Porque eles abandonaram a formação com o intuito de focar-se simplesmente na visão que eles têm e fazer negócio, ou fazer dinheiro com a visão que eles carregam. Isso. E pronto, né? Acaba sendo um pouco relativo. Mas, na maior parte das vezes, acaba tendo uma grande probabilidade quando alguém passa por um processo de formação e essa pessoa adquire ou desenvolve a sua visão nesse processo acadêmico. Okay. Porque a escola, por si só, tem essa responsabilidade. Vamos falar aqui da universidade. A universidade, significativamente falando, ela significa, ou seja, ela é união de diversidades. Então, lá você consegue aprender de tudo um pouco, enxergar as coisas de uma forma muito ampla. Você consegue ter uma perspectiva muito elevada quanto às coisas e principalmente quanto à sociedade. Não profissionalmente, não profissionalmente, porque isso é uma coisa que você vai cultivando, vai desenvolvendo em função do tempo, porque às vezes é aquilo que a Teresa havia dito, existem muitas pessoas formadas, licenciadas, mestres e doutores que não têm um emprego, mas têm um determinado título, ou seja, têm um certo grau acadêmico. Então, nós precisamos compreender plenamente isso. A visão, eu sou apologista disso, a visão, ela precisa estar acompanhada com a formação. Há uma diferença abismal entre as duas, é claro, mas elas precisam estar totalmente acompanhadas.
Porque, tal como havia mencionado no princípio, existem portas que só são abertas simplesmente com um determinado título. Ok. Não é a tua forma de falar, a tua oratória, perdão, não é a tua dicção, não é a tua intelectualidade, é o título que você carrega. Então, se você tiver uma visão juntar com a formação que você tem, a probabilidade de você ir para muito longe é maior. É maior. Só que por causa da falta de desemprego no país, por falta das dificuldades que nós temos enfrentado todos os santos dias, as pessoas optaram em investir mais no empreendedorismo, em satisfazer a necessidade das pessoas, a fim de lucrar e estabilizar a sua vida financeira. Então, não basta ter visão, uma formação também é essencial, certo? Exato. Uma formação é essencial, porque a visão, ela é uma habilidade. E no processo da realização da nossa estabilidade financeira, a formação ela pode servir como um recurso. Ou seja, um meio que vai te abrir determinados caminhos ou portas e você chegar até o auge, ou seja, a realizar os teus objetivos. Isso. Mas sem a visão é bem provável que os objetivos que você tiver a traçar serão totalmente limitados. Totalmente limitados. Então, a visão, nós chamamos isso, eu chamo isso como se fossem as asas da formação. Porque a visão tem essa capacidade, ela te alavanca para um outro nível. Ela te alavanca para um outro nível. É impossível às vezes nós entrar em determinados lugares, principalmente quando estamos a falar de intelectualidade, formalidade, conceitos, ideologias, simplesmente com a visão. É impossível. É impossível. Sem querer falar de política, o que aconteceu com o pai diesel, aquilo é o quê? Olha, é sério. Aquilo é o quê? Eu não consigo nesse exato momento achar um adjetivo inferior para qualificar aquela ação. Não consigo. Porque num país sério, aquilo não acontece. Não acontece. Como é que um promotor de vendas vai ser nomeado? Foi nomeado como que é, perdão? Foi nomeado como diretor da cultura e turismo. No município de Calombo, nessa nova província, Agora né? É nova província. E aí, Colibengo. Estás a perceber a gravidade desse problema todo? Isso é um país sério. Isso não acontece. Não acontece. Então, nós podemos constatar que os nossos líderes políticos, em parte, prontos, né? Não acabam sendo muito sérios quanto aquilo que é a gestão do país. E prontos, né? Porque, na verdade, alguém que noutrora era promotor de venda, porque ele foi nomeado e pronto, né? Sofreu uma alteração naquilo que ele fazia. Noutrora era promotor de venda, agora foi nomeado como ministro da cultura, do turismo. Tudo bem, a cultura é algo muito amplo, aquela coisa toda, ele é cantor, músico, a música é uma arte, então prontos. Mas é necessário, porque aquilo é uma coisa muito séria. É necessário alguém, ou seja, é necessário o governo delegar alguém capacitado, certo, alguém que passou num processo de formação, alguém que tem competências para estar posicionado naquele cargo. Não vamos aqui descartar, não vamos aqui dizer que o pai diz ou não estudou, que não passou numa carteira, coisa assim do gênero. Mas é óbvio, porque todos nós sabemos que o grau acadêmico dele não lhe permite chegar até aí. Mas não lhe permite. A visão, né? Não, isso não podemos encarar essa situação toda. Não podemos encarar isso como uma visão. São os homens da visão. Aquilo é uma visão. Os homens dos links. Olha, politicamente falando, nós podemos encarar isso como uma estratégia política. Porque a intenção do governo é persuadir o povo. Por isso é que eles acabam tocando naquilo que é o favorito do povo, aquilo que o povo mais gosta, para poder persuadir eles e levar a fazer com que não vamos falar de partido, perdão. Para fazer com que o governo ou o sistema que está a governar o país permaneça. Isso é uma estratégia política.
Então nós precisamos entender isso. O tal pai diz, eu não tenho qualificações para estar aí. Não tem. Se há uma outra coisa que defende isso, que precisa ser bem sustentada ou fundamentada, porque também não há. Eu creio que não há. Então a visão, ela pode sim te dar uma estabilidade financeira. Ela pode. Ela pode alavancar a tua vida até um outro nível e tu, vamos dizer, ser rico. Mas quando estamos a falar de intelectualidade, formalidade, por exemplo, existem regras, vamos falar aqui de um pouco de política, existem regras para quem é deputado, presidente ou ministro, existem regras. E obrigatoriamente todos esses camaradas, todos esses nossos líderes políticos precisam cumprir com aquilo. Por exemplo, é sabido, tal como o nosso mano está aqui bem apresentado, para você entrar no parlamento na qualidade como deputado, tu não podes ir de qualquer forma. Não podes. Então deve estar bem apresentado, porque o lugar em que você está a frequentar ou quer ir, obriga você a vestir daquela forma, de uma forma formal. Estás a perceber? Então é preciso qualificações sim, competências, grau acadêmico para exercer o cargo de ministro da cultura e do turismo. É preciso. É preciso. Não vamos falar que então estão a ingressar ou os candidatos só precisam ser promotores de eventos. Querido Osvaldo, partilha da mesma ideia que o nosso Josué? Bem, como acadêmico, sim, digo que sim. A formação acadêmica deve, como já disse há bem pouco tempo, deve aliar-se à visão. Mas eu queria explicar aqui alguma coisa. À luz da neurociência, ela ensina-nos que o nosso cérebro ela é dividido em duas partes, que são chamados de hemisférios. Hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Então, esses dois hemisférios desempenham papéis fundamentais, não só na formação da personalidade, mas também no seu talento e no que diz respeito também ao seu grande potencial, né? Pronto. Então, nesses dois hemisférios, o que é que acontece? Quando você, por muito tempo, desenvolves, por exemplo, o hemisfério esquerdo é aquele que está ligado mais com o raciocínio lógico, né? As habilidades em cálculos matemáticos, enquanto que o hemisfério direito é mais para emoções e criatividade. Então, o que é que acontece? Quando você tiver a desenvolver um dos lados do hemisfério por muito tempo, o que vai acontecendo é que o outro lado vai se degradando. Exatamente. Por exemplo, eu sou estudante de engenharia de telecomunicações. Então, durante o meu período de formação, nós lidamos mais com cadeiras de cálculo, raciocínio lógico. Então, nós nos dedicamos a isso por muito tempo. E durante esse processo de formação, o nosso outro lado do hemisfério não está a ser desenvolvido. Daí então que pode-se perceber que alguém que não tenha estudado bastante tenha esse poder ou essa habilidade criativa, né, extraordinária, né, que por algum tempo também passou muito tempo a desenvolver isto. Mas isso não anula que aqueles que dedicam-se à formação acadêmica não têm visão de jeito nenhum. Eles têm sim, têm visão. Mas é um facto, né, dizer que eles não desenvolveram o outro lado tal como uma outra pessoa, né, que tenha desenvolvido ao ponto de criarem coisas estrondosas. Talvez seja, digo talvez, não digo isso com toda a certeza, talvez seja também este um dos motivos que faz com que as pessoas dizem que aqueles que estudam não têm visão, que aqueles que estão de fora é que têm visão. Mas não é bem assim, porque se nós olharmos para
para os grandes cientistas, como Isaac Newton, como Albert Einstein, como Thomas Edison, né? A criação da lâmpada foi por intermédio de Thomas Edison. Não é uma grande visão? Né? Hoje a nossa cidade está iluminada, Moscovo está iluminada, as grandes metrópoles estão iluminadas por conta dessa invenção. Então é uma visão. Ele percebeu aquilo que estava ao seu redor, interpretou aquilo que estava ao seu redor, pronto, e viu que faltava alguma coisa. Faltava luz. Exato. E pronto, está aí a luz. Mas esse Thomas Edison, quem foi ele? Foi um grande estudioso. Né? Foi um grande estudioso. Então é só para nós percebermos que a visão em si, só visão não basta. Só visão não é o suficiente para nós atingirmos sucesso. Ainda disse que para aqueles que têm visão, que atingem, por exemplo, grandes objetivos, grandes patamares a nível financeiro, facilmente podem ser enganados. Podem ser enganados. Então, há essa necessidade, sim, de trilhar também pela esfera acadêmica, para então nós termos bases suficientes para lidarmos com todos aqueles desafios que até mesmo os nossos empreendimentos vão até ter a primazia de nos oferecer. Agora, eu queria fazer aqui uma contextualização. À vontade. A formação acadêmica, ela sofreu, como disse no princípio, sofreu mudanças ao longo dos tempos. E ela já existe há muito tempo, lá na antiguidade, há 300 e tal anos antes de Cristo. Mas depois desse período vem a Idade Média, né? Vem a Idade Média. Então, nessa Idade Média, surge-nos um estudioso suíço chamado Johann Ernst Pestalozzi. Este que é o criador do sistema de educação, o mais comum a nível mundial. Este que nós temos quase em todos os países, né? Que pronto, vamos para a escola, os professores estão lá, ensinam, depois aplicam a prova, fazemos a prova, entregam as notas, então que é a avaliação das nossas habilidades cognitivas ou dos nossos conhecimentos. Então, essa escola foi criada com que objetivo? Se nós recuarmos mais algum tempo, isto na época colonial, ou na época da escravatura, quem tinha acesso à educação ou à escola eram os filhos da nobreza, os filhos dos senhores feudais, né? Os detentores dos escravos e das plantações. Eram essas pessoas, os filhos desses homens que tinham acesso à escola. Essas pessoas são as pessoas que tinham os privilégios, né? Poderiam se beneficiar dos privilégios daquela altura. Mas a escola em si, ou desta forma que temos hoje, surgiu para quê? Surgiu na necessidade de garantir oportunidades para todos, independentemente do status social, independentemente da sua cor, da sua raça, independentemente da filiação, podemos assim dizer também. A escola surge com o objetivo de dar oportunidade a todos, oportunidade na Teresa de ser uma engenheira e trabalhar na Unitel. Exato. Mariano, por exemplo, também a oportunidade dele ser um grande contabilista e trabalhar na AGT. E por aí fora. Então, por isso é que nós vemos todos os dias, né, as crianças vão, vestem-se, preparam-se, vão para a escola, os adultos preparam-se, vão para a universidade. É nesse objetivo, né, de terem também a oportunidade de atingirem certos patamares, atingirem certas posições, a nível social, a nível profissional.
Ok. E uma pergunta aqui para fechar a nossa primeira parte do nosso programa Debates. É possível alguém que tem formação acadêmica obter sucesso sem visão? Essa pergunta é para mim ou para o Mariano? Vamos começar pelo Mariano. Posso até responder a questão. Eu praticamente havia mencionado. E nós temos que compreender que nós estamos a falar, ou estamos a nos direcionar para pessoas de formações de pensamento totalmente diferentes. Exato. E nós devemos generalizar essa questão da formação e visão. Porque depende muito do que é que você quer ou do que você pretende ser. Estás a perceber? Porque normalmente a formação ela por si só nos proporciona uma determinada posição. E quando ela anda em concordância com a visão, aquilo acaba sendo uma elevação diferente se calhar se tivesse somente com a formação. E pronto, né? Aquela coisa que normalmente às vezes costumamos a dizer. A visão, tal como o Mano havia mencionado, por exemplo, ele disse sobre o Albert Einstein, Bill Gates, entre outros. Vamos falar dessas pessoas no sentido de trazer uma explicação muito clara. Bill Gates, ele estudou em Harvard. Em Harvard, nós sabemos que Harvard é uma das universidades, das melhores universidades do mundo, exato. Nós temos o conhecimento disso. Mas nós sabemos também que o próprio Bill Gates não terminou a universidade. Ele decidiu pura e simplesmente focar-se na sua visão e um dia ser o Bill Gates que ele é, dono da Microsoft. Então, nós precisamos compreender. Eu te pergunto, o que é que você quer? Se você me responder, eu quero ter uma estabilidade financeira. Olha, essa estabilidade que você deseja, existem vários meios, vários mecanismos. Tu podes alcançar isso por intermédio da formação como por intermédio da visão. Depende do que é que você pretende ser ou do que é que você precisa se especializar. Se você pretende, por exemplo, ter uma estabilidade financeira como advogado, é claro que você vai precisar de uma formação, vai precisar passar por um processo de formação e se posicionar como advogado e ter uma estabilidade. Se você quiser ser um engenheiro informático, você vai precisar também passar por um processo de formação. Apesar de que hoje, por conta da tecnologia e das inteligências artificiais, já não se estuda muito coisas relacionadas à informática só a partir das escolas. Hoje as redes sociais, o YouTube já nos proporcionam isso. É possível hoje em dia você ser engenheiro informático, não vamos falar engenheiro, né? Ser um programador só vendo videoaulas a partir do YouTube. Hoje tem muitos vídeos no YouTube falando sobre programação, como programar. Inclusive eu sou informático. Metade do que eu tenho como conhecimento quanto à programação eu não aprendi na universidade. Eu aprendi nos meus estudos particulares, fazendo pesquisas, investigações, isso a partir das redes sociais. Então o que nós queremos ser ou o que queremos com a estabilidade financeira depende muito do que é que nós queremos. Depende muito, perdão, do que é que nós queremos. Então, não sei se consegui responder à pergunta do... acho que sim, mas como o que é bom, infelizmente, dura pouco. Exato. A nossa primeira parte já está a terminar. Aqui agradecer a presença dos nossos queridos convidados. Deixar então aqui os beijinhos e abraços. Exato. Olá, muito obrigado mesmo pelo tempo. E pronto, eu queria mandar um abraço especialmente à minha mãe, a Dona Ingrácia. Ela que tem dado muito apoio, muita força e tem contribuído naquilo que eu sou. Exato. Queria também deixar um grande abraço ao meu líder, porque na qualidade como cristão é importante pensar também nos outros, certo? No meu líder, o pastor Lucas. Queria mandar um abraço a todos aqueles que tanto conhecem a minha pessoa, a forma como eu estou posicionado nas redes sociais. Estou a falar dos meus seguidores. Exato. Queria mandar um forte abraço a essas pessoas e é tudo. João, beijinhos e abraços. Pronto, a minha lista é extensa. Vamos tentar reduzir um pouco. Tá bem. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer a
a minha família, que tem me dado todo o suporte, aquilo que diz respeito à minha formação como pessoa e também à minha formação acadêmica. Queria agradecer especialmente ao meu irmão, Bongo Graciano Augusto, que é uma pessoa que considero como o vetor da minha vida, porque é nele em que eu me inspiro e que todos os dias da minha vida tento procurar seguir o caminho dele. Queria também agradecer ao mandar beijinhos aos meus colegas da universidade, aos meus amigos de lá da Gameco, os meus amigos. Queria agradecer os meus seguidores, assim, ou amigos facecambas, os do Facebook, que estão lá essas horas a deixar os comentários e a me dar toda a força do mundo. Queria agradecer também, gostaria de agradecer, a Rádio Rocha Pinto por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui e partilharmos os nossos conhecimentos. Eu espero estar aqui nessa casa de rádio mais vezes para contribuir com meus préstimos físicos e intelectuais. Obrigado a todos. Nós aqui agradecemos a vossa presença, muito, mas muito obrigada pela vossa companhia e obrigada pela presença de vocês.